Olá, eu sou a Tamires do blog Bendito Espelho, eu tô aqui com a Larissa. Oi. E a gente hoje veio falar sobre como construir relacionamentos mais alinhados com a sua essência. Essa foi a temática do blog essa semana, porque a gente falou da importância de encontrar a sua turma, da gente estar cercado de pessoas que ajudem a gente a sermos alguém melhor, que nos inspirem a evoluir, que falem a nossa língua, pessoas com quem a gente se sinta conectado e que de fato enriqueçam a nossa vida. Como é importante a gente selecionar os nossos relacionamentos e manter pessoas que nos agreguem por perto. E hoje a gente veio dar algumas dicas sobre como manifestar mais relações desse tipo na nossa vida. E a primeira delas é parar de querer que as pessoas ao nosso redor sejam diferentes. Porque assim, quando a gente se propõe a evoluir de alguma forma, a gente se propõe a implementar algumas mudanças na nossa vida, automaticamente a gente se sente um peixe fora d'água. Parece assim, que tem um mar de gente com preguiça de viver, vivendo no modo zumbi, tipo, vivendo por viver, e a gente tá aqui inspirado, querendo achar significado nas coisas, querendo viver com vontade. E a gente sente um peixe fora d'água, eu acho que todo mundo já sentiu isso. E aí, o nosso primeiro impulso é assim, tipo, a gente implementou mudanças na nossa vida. E a gente quer, então, que todo mundo com quem a gente já convivia até agora mude também, no nosso mesmo ritmo, que comece a fazer as mesmas coisas que a gente faz, se interessar pelos mesmos assuntos, fazer os mesmos rituais, tudo assim, igualzinho a gente. E a gente não percebe como isso é meio irracional, né? Tipo assim, e por que a gente espera isso? A Flávia Melissa me deu um tapa na cara, tipo, ela falou assim, você tá esperando que as pessoas saiam da zona de conforto delas pra que tu não precise sair da tua zona de conforto, tipo, né? Faz sentido. Porque assim, a gente meio que quer que os outros validem as nossas decisões. Tipo, a gente quer que eles ajam igual pra dizer sim, faz sentido o que tu tá fazendo, tu tá no caminho certo. E, né, tipo, se isso realmente faz sentido pra gente, a gente não deveria precisar da aprovação dos outros. A gente poderia só fazer a nossa parte, sabe? Fazer o que faz sentido pra gente. E óbvio que no caminho, quando a gente implementa mudanças, algumas pessoas vão se inspirar por isso e vão naturalmente acabar mudando também. Mudança pelo exemplo, coisas, né? Muito mais do que pelo discurso, como sempre, né? Tipo, a gente... Até porque a gente, às vezes, exigindo que outra pessoa faça determinadas coisas, a gente gera uma certa resistência nela. Tipo, né? Birra, né? A gente evolui com o passar do tempo, mas a birra continua lá entranhada na gente em algum lugar. Então a gente faz justamente às vezes o oposto do que a outra pessoa quer pra não sentir, sei lá, que ela tem algum poder sobre a nossa vida. Então exigir que alguém faça e ficar enchendo o saco, sei lá, pra que a pessoa comece a meditar, por exemplo, comece a ler um livro, isso pode ser meio tipo uma sabotagem assim da relação, enfim. Acho que não é o caminho certo. Então a primeira dica era parar que as pessoas de querer que as pessoas sejam diferentes, que todo mundo seja igual a ti. Primeiro porque tu não precisa dessa validação, tu tem que ter essa certeza dentro de ti que tu tá no caminho certo, que tu tá fazendo coisas que fazem sentido pra ti. E tu tem que ter a empatia de entender que cada um tá no seu ponto de evolução, cada um tá fazendo o melhor que pode, da maneira que pode. E cada um vai evoluir no seu tempo. E também que não existe um passo a passo universal. Tipo, parece que a gente, vou evoluir, vou me desenvolver como pessoa. Preciso meditar, preciso ler hoje, preciso ler a cartão. Tipo, tem um checklist do desenvolvimento pessoal. Tipo assim, não precisa ser assim. Né? Tem vários caminhos possíveis. Pra mim, todas essas coisas fazem sentido. Muitas coisas fazem sentido, mas eu também tenho o meu tempo, sei lá, a pessoa faz yoga e é desenvolvida espiritualmente, aí, tipo, faz muito sentido que ela seja vegana. Sei lá, até faz sentido pra mim, mas eu tô super ok com o meu tempo, ainda não cheguei lá, talvez um dia chegue, mas talvez não também. Tipo, ok, não tem esse checklist, é só uma impressão que a gente tem de que ele existe, mas a gente não precisa ticar essas coisinhas e não precisa de forma alguma que as pessoas ao nosso redor também façam isso. Então respeita o tempo de cada um. Acho que esse é meio que a dificuldade dos relacionamentos, a gente perceber que sim, somos duas pessoas, cada uma caminhando numa velocidade diferente, mas a gente tem que seguir se encontrando ali, tipo, caminhando juntas na mesma direção e seguir num ritmo que a gente ainda consiga se conectar. Quando tem ritmos muito diferentes, aí a gente percebe que rola uma desconexão total e aí, naturalmente, a gente vai se distanciando de algumas pessoas. Mas, primeiro, dê uma chance para essas pessoas que já são do teu convívio, para de esperar que elas sejam diferentes e respeita o tempo delas. A segunda dica tem a ver com lei da atração, até por um lado, porque é parar de focar no que a gente não quer e passar a focar no que a gente quer. Então, assim, quando a gente tem uma pessoa ao nosso redor que a gente começou a mudar e a gente vê que ela não tá mudando no mesmo ritmo que a gente começa a só focar naquilo. Tipo, nossa, olha como ela só reclama, por exemplo, né? Que é uma coisa que a gente vai aprendendo a fazer menos.
Olha como ela só se vitimiza. Nossa, ela só faz isso. Toda vez que a pessoa faz isso, tu vai focar naquilo e tu vai engrandecer aquilo, obviamente, porque quando a gente coloca o nosso foco, isso floresce. Então, se esforçar para toda vez que a gente perceber que tá focando numa coisa que a gente não gosta que essa pessoa faça, a gente tentar mudar o nosso foco. Primeiro porque, óbvio, todo mundo tem qualidades e defeitos, então para de focar só no que tu considera defeito e tenta prestar mais atenção nas qualidades. E segundo, tenta construir a sensação que tu quer viver. Tipo assim, o que eu quero nos meus relacionamentos? Eu quero ter conversas super profundas, eu quero me conectar, eu quero me sentir como eu quero me sentir. Eu quero me sentir eu mesma, eu quero me sentir de peito aberto e que a outra pessoa também tá com o peito aberto, que a gente tá tendo uma conversa com alma envolvida. É isso que eu quero sentir? Então eu vou focar nessa sensação. Pela minha experiência, isso funciona. A gente começa a manifestar situações assim. Muitas vezes com pessoas que já são do nosso convívio, que a gente não esperava que isso acontecesse, que a gente tava sentindo falta de que isso acontecesse. Então essa é a minha dica, foca no como tu quer se sentir. E aí confia que isso vai acontecer. Óbvio, não só confia e deixa nas mãos o destino da vida de Deus, de quem for. Tu mesma tenta implementar atitudes que te aproximem disso. Então, quando tu estiver numa situação favorável, começa tu a perguntar coisas, tipo, mais profundas e tentar estabelecer esse tipo de conexão. Se abre pra isso. E pode ser, e eu acredito que sim, quando a gente se propõe, mais situações assim se manifestam, tanto nos nossos relacionamentos já existentes, quanto em novos que podem aparecer pelo caminho. Porque é sempre bom a gente estar aberto a mudanças, né? Então, gente, seguindo nessa abertura para mudanças, né? Já que a gente vai parar nessa dica da Tamires, ela sugere que a gente pare de focar, né, em coisas que não nos agradam e foque mais no que nos agrada, nas sensações que a gente quer ter nos nossos relacionamentos. Então, é natural que a gente se abra para novas possibilidades, né? Isso quer dizer o quê? Não quer dizer que você vai simplesmente restringir o seu ciclo de amizades aos novos amigos que você vai excluir quem convivia com você e tal. Não, não é isso. Como a Tamires disse, dê novas chances para essas pessoas que já estão no seu convívio. Mas se abra para novas experiências. Isso quer dizer o quê? Você pode começar a fazer um trabalho voluntário que esteja alinhado com o seu propósito, com a sua essência, com o que você vem descobrindo sobre você mesmo. Você pode se permitir se testar, fazendo um curso, assistindo uma palestra, assistindo vídeos, lendo livros, conversando com outras pessoas, conversando até na fila do caixa do supermercado. Cara da hora, né? fazer isso. Recentemente, inclusive, eu tive uma experiência fantástica conversando com pessoas aleatórias na rua. Aconteceu no ônibus, eu me deslocando de Porto Alegre para Pelotas. Eu conheci uma psicóloga transpessoal, o nome dela é Maria das Graças Gonçalves. Ela é uma pessoa muito iluminada, assim, ela trabalha com biodança, trabalha com reiki, trabalha com barra de axis e vários tipos de terapia holísticas e tudo mais. E ela me proporcionou, além da conversa durante o trajeto, que foi extremamente enriquecedora, a gente fez parcerias já de trabalho e muitas coisas ainda estão para acontecer. E também ela me presenteou recentemente com um final de semana de biodança. E nesse lugar eu conheci outras pessoas que estão conectadas com o meu propósito, estão conectadas com a minha essência, com as coisas que eu acredito pra minha vida. Então, assim, isso é um exemplo de nova experiência, sabe? Então, a gente se abrir para se conectar com pessoas que estejam na mesma frequência que a gente, faz com que a gente se sinta mais feliz de ser quem a gente é, né? E que a gente construa outros relacionamentos. Porque eu disse no post, que a gente vai colocar o link aqui na descrição do vídeo, eu disse no post que o ser humano é um ser relacional, nós somos um ser social e a gente precisa de conexões, a gente precisa de relacionamentos e a gente não precisa se limitar. Não quer dizer que a Tamires é minha amiga, minha parceira no blog, quer dizer que eu não posso daqui a pouco fazer conteúdo com outra amiga, fazer um outro tipo de trabalho, porque não, já tem a Tamires, não existe isso. Então a gente pode se relacionar com várias pessoas que façam sentido, até porque essa rede social, né, que a gente vai expandindo, não é só Facebook, rede social da internet, a rede de relações que a gente vai expandindo, ela fortalece todas as pessoas que estão na nossa conexão. Por exemplo, se eu conhecendo a Maria das Graças, conectando a Tamires com ela, se faz sentido para elas terem uma amizade, elas também vão se conectar. E as coisas que a gente acredita para nossa vida, que fazem sentido de a gente construir a vida que a gente merece viver,
passa a fazer sentido para mais pessoas que vão se relacionando e que têm afinidades umas com as outras e tudo mais. Então é assim que a gente vai formando a nossa turma, né? Isso, encontrar a nossa turma, tá? E a outra dica tem a ver com a nossa forma de se comunicar. Eu acredito, tá? E a gente tem visto vários conteúdos nessa linha, de que a forma de se comunicar é mais importante do que o conteúdo. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo tem um jeitinho para falar. A minha mãe sempre me disse isso. Às vezes nem ela mesma aplica na vida dela. Tá tudo bem, cada um tem seu tempo. Mas a minha mãe sempre me disse isso, porque eu sempre fui uma pessoa muito assim, digamos, como é que eu vou dizer? Eu sempre me posicionei de maneira muito forte sobre as coisas que eu acreditava. Isso desde muito pequena. Então minha mãe, filha, fala de um jeitinho mais meiguinho, fala de um jeitinho... Por quê? Porque as pessoas talvez esperassem de mim que eu falasse desse jeito mais meigo. E se eu falasse de um jeito mais meigo, as pessoas iam me entender melhor. Ah, mas aí a Larissa não tá sendo ela mesma falando de um jeito mais meigo. Não quer dizer que eu tenha que esquecer quem é a Larissa, que a Larissa é mais forte nos argumentos e tal. Não, eu posso dizer de uma outra maneira para que o meu relacionamento com essa pessoa que eu tô conversando se torne mais agradável, mais leve, mais fluido para todo mundo. Então, essa diferença de jeito de falar e até de pensamentos que fazem a gente ter um jeito diferente uns dos outros de falar, eu noto que tem muita diferença entre as gerações. Então, quando eu me comunico com meus avós, por exemplo, eles têm uma outra perspectiva, um outro pensamento. Então, às vezes, eu falo alguns assuntos que para mim é tranquilo lidar, para eles talvez seja mais desconfortável. Então, eu posso adaptar o meu jeito de falar e até excluir algum tipo de conteúdo da conversa e tudo mais, porque não tem necessidade. Então, assim, a gente precisa sim perceber o outro, isso é empatia, né? Perceber o outro pra gente conseguir construir um relacionamento, né? Então... E ser flexível é uma coisa importante, a gente falou sobre isso. Eu fiz um vídeo sobre isso essa semana ainda. A diferença entre ser flexível e ser alguém influenciável. Como uma pessoa influenciável quer sempre agradar o outro, ela se perde dela mesma no caminho. Ela vive pra agradar os outros, ela vive mudando o discurso dela de acordo com o ambiente. Isso, obviamente, é negativo. Mas a gente sim tem que desenvolver a capacidade de sermos flexíveis, de termos empatia e de sabermos adaptar o nosso comportamento para determinadas situações, ainda sem nos perdermos da nossa essência. A gente sabe quem a gente é, a gente sabe qual é a nossa opinião, mas a gente respira e a gente tenta passar isso de uma forma que seja mais possível da outra pessoa entender o que a gente tá falando. Tipo, retroceder a fita, assim. Às vezes eu faço isso, falo no impulso, não, só um pouquinho, deixa eu retroceder a fita. Aí a gente faz diferente, sabe? Esse exercício de fazer diferente é uma coisa que agrega muito, porque a gente fica com uma capacidade maior de comunicação. Então a gente expande a nossa capacidade de se comunicar e, portanto, de se relacionar com as pessoas. Às vezes a gente até pode perder amizades, contatos profissionais, até aproximação com pessoas da família que a gente gosta, porque a gente não tá se abrindo para se comunicar de outra forma. A gente tá sendo rígido com a gente mesmo dentro daquele conceito. Então, acho que era mais ou menos isso, né, Tami? Que a gente queria transmitir hoje, compartilhar com vocês. Vou fazer só um adendo, que a gente Pode fala falar. esse monte de coisa aqui, às vezes parece que a gente tá falando de um lugar, assim, já sabemos tudo, já fazemos tudo, somos assim, ó, superiores a vocês. Só que não, tá? Tipo, tudo que a gente aborda no blog são coisas exatamente que a gente sente a necessidade de abordar, porque a gente sente a necessidade de aprender mais e de entender melhor como a gente pode melhorar e de aplicar isso no nosso dia a dia. Então, isso de ser flexível, por exemplo, nossa, é algo que eu preciso trabalhar muito. Então, assim, tamo junto, tá? Não pensem que a gente tá aqui falando de um outro degrauzinho, porque não, esse blog é justamente sobre pegar na mão e caminhar junto. É aqui que a gente tá na mesma vibe. E vocês não têm ideia de como os conteúdos que a Tami produz me ajudam. Os conteúdos que eu produzo ajudam ela. Os conteúdos que eu produzo me ajudam. Os conteúdos que a Tami produz ajudam ela. Então, assim, é uma coisa muito louca. Mas a gente se ajuda muito quando a gente pensa em conteúdos pro blog. A gente se meio que tende a se analisar, perceber as coisas que estão acontecendo com a gente e ver o que faz sentido a gente compartilhar. Então, sim, é uma coisa que acontece com a gente usa bastante os conteúdos para se auxiliar e a gente acaba também mudando as fontes, buscando de fontes diferentes, porque
a diferença é enriquecedora e a gente precisa disso para construir realmente a nossa individualidade, as nossas relações e, portanto, a vida que a gente merece realmente viver. A gente precisa de conteúdo, de novidade, de coisas diferentes. Nós somos o exemplo vivo disso. A gente criou o blog justamente para isso, para que as nossas diferenças se complementassem, primeiramente para nós, mas que também pudesse transbordar e ajudar outras pessoas. E é esse caminho que a gente espera estar fazendo. Então, se você acha que realmente a gente está conseguindo fazer isso, você ajuda se inscrevendo no canal, dá um likezinho. Mas se você acha que a gente tá... E pode também comentar, né? E se você acha que não tá tão legal, você também pode dizer que não tá legal, dando um dislike e também fazendo um comentário, que pode ser uma coisa que a gente venha a avaliar, que a gente pode ainda aprimorar. Então, assim, tá tudo bem. A sua opinião é relevante, independente qual seja a sua opinião. A gente quer saber, tá bom? Com jeitinho. Com jeitinho. Com jeitinho pra se comunicar. Então tá, era Então isso, tá. eu acho, a mensagem de hoje. Isso. Espero que tenha te ajudado. E Então, até a próxima até a semana. próxima. Tchau! Tchau.